Capítulo 333 de My Hero Academia, um capítulo emocionante, mas que dividia um tantinho do fandom em relação a umas escolhas narrativas que o Horikoshi Kohei tomou. E faz muito sentido, tanto é que era um pouco previsível. Já há uns capítulos eu tinha levantado o debate aqui que a Star and Stripe iria morrer. E a gente vai debater todos esses pormenores, a movimentação da batalha, as escolhas, o que aconteceu por dentro do All for One, beleza? E umas mensagens que o Horikoshi Kohei quis mandar, ele quis levantar uns debates aí, na parte em que o All for One fala sobre a leitura de quadrinhos ao lado do seu irmão. Vamos debater isso tudo, hein? Mas antes, dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, se inscreve no All Blue e ativa o sininho para não perder as vindouras notificações. E, gente, confere a grade de programação dessa semana. É uma das semanas mais insanas em questão de quantidade de conteúdo na história do canal. Tem muito vídeo, mas tem muito vídeo. E vocês sabem que eles sempre chegam com aquela qualidade para vocês. Então se programa direitinho, beleza? E olha a novidade! Hoje estão abertas as matrículas para o Nihongo, o curso de japonês do Ricardo Cruz, que traduziu Naruto e Bleach aqui no Brasil e junto com a banda Jump Project compôs a segunda abertura de One Punch Man. O cara é amigão do Hiroshi Kitadani, o compositor das aberturas de One Piece, We Are, We Can, We Go, Over the Top. E ele tem esse curso, o Nihongo. É a maneira ideal de você aprender japonês, porque é através da cultura pop. Ele usa material tipo revista lá do Japão que fala sobre tokusatsu, mangá, e você vai poder ler os seus mangás direto da fonte, direto do japonês. Gente, é imperdível. E hoje, dia 15 de novembro, se você fizer sua matrícula no Nihongo, o link tá aí na descrição, você ainda ganha o bônus do Nihongo Masterclass. Então, ó, clica no link e vai. E agora vamos ao capítulo. Pessoal, o All for One, ele começa falando sobre a problemática que seria a união das quirks One for All e New Order. No caso, não é que o Deku fosse absorver a New Order um dia, não é esse cenário, é os dois lutando juntos. Vocês já imaginaram esse cenário? Eu sei que sim, e talvez seja por isso que a expectativa de muita gente decaiu. O Shigaraki destruiu a expectativa, né, das pessoas, que a gente não vai ver esse cenário, mas narrativamente faz muito sentido e foi muito poderoso por parte do Horikoshi Kohei ter tomado essas escolhas referentes a Star and Stripe. Então, tipo, com medo desses dois lutando juntos, o One for All, o All for One, ele estava enviando criminosos para os Estados Unidos e fazendo com que seus contatos na América do Norte causassem alvoroço para a Star and Stripe ficar lá ocupada, né? Só que agora ela veio ao Japão. É muito legal porque o All for One, ele enaltece o One for All, a Quirk One for All, né? Que ela é a base para a destruição dele. E ele tinha uma ordem, né? Ele primeiro queria completar o corpo do Shigaraki Tomura, depois pegar o One for All e depois pegar a New Order. Mas aí, com a vinda da Star and Stripe e o corpo do Shigaraki não estando completo, ele precisou fazer essa aposta, né? Ele foi obrigado a interceptar a chegada da Star and Stripe antes que ela se reunisse com outros heróis, que poderia complicar a vida do All for One, né? Então, você vê que o Shigaraki chega nessa luta com o corpo dele não completo e eu acredito que ele agora tá completo, tá? Eu acho que esse crescimento do cabelo é justamente aquela alegoria de que ele despertou. Se bem que a Shimura Nana, dentro dos vestígios, ela usou uma metáfora tipo da mariposa, né? E a mariposa tem muita da simbologia da morte, representa a morte. Então, será que um dia a gente vai ver, quando os 100% chegar verdadeiramente, vão ter asas aí, né? Não de verdade, mas sabe, um grafismo do Horikoshi Kohei. Mas eu acho que esse crescimento de cabelo já indica os 100%.
E é muito louco que não estava 100%, ele não tinha o One for All e foi lá enfrentar a Stars and Stripes. É uma aposta que foi obrigado a fazer e ele diz que venceu a aposta. É muito cruel quando você vê ele retirando a Quirk da Stars and Stripes, só que ela ainda dá uma ordem, né? Kathleen Bate não irá decair. É uma ordem para ela mesma, né? Ela fala o seu próprio nome e dá uma ordem. Então, a decadência do Shigaraki está num processo que não é aquele processo mais bruto, né? De ela pulverizar e pronto. Ela tá resistindo ali. Um dos amigos dela na nave até chama ela de idiota, né? Porque, pô, você quis me proteger. E aí o Shigaraki diz, ela é idiota mesmo. Roubei. E ele até explica uma coisa, né? Que o corpo da Kathleen Bate, da Stars and Stripes, começou a decair assim que ele absorveu a Quirk dela. Então, o último comando dela foi para ela não decair, e aí ele vai julgando que ela se preocupou mais com o seu corpo e pá. E aí, pessoal, o Alpha One dentro do corpo do Shigaraki, essa entidade muito louca aí, né? Ele relembra do seu irmãozinho. E pra mim foi um momento muito simbólico, quando ele diz que nas histórias em quadrinhos que eles liam, né, ele sabia como iria continuar. Só que aí ele escolheu parar, né? Então, quando eu reli esse trecho após o lançamento oficial no Manga Plus, eu fiquei pensando em tipos de leitores, né? Fiquei pensando naquela parte tóxica do fandom, no público otaku existe muito, aqui no All Blue eu sempre tento fazer uma comunidade livre de discurso de ódio, sem piadinha, machista, homofóbica, né? Um ambiente mais maduro pra gente poder discutir e que proteja todas as minorias. E eu fiz uma leitura muito sobre os tipos de leitores, né? Porque aqui o Alpha One, ele sabia o que ele estava lendo. É previsível aquilo que eu estou lendo, a mensagem que está passando, então eu escolhi parar. Não é? Me lembrei de um outro caso, presente em One Punch Man, do Garou. O Garou, ele continuou lendo as historinhas, mas foi se decepcionando. Porque a mensagem... Beleza que ali em One Punch Man é herói e vilão. Aí ele torcia pro vilão. Mas isso não nos mostra que o Garou talvez tivesse alinhado com um tipo de ideologia e ele se deparou com um confrontamento às suas ideologias a partir das mensagens dos quadrinhos, dos mangás que ele lia. E aí, o Garou, uma das leituras que eu faço dele é como se ele fosse um hater, né? O cara é um hater que entrou em conflito porque ele entendeu a mensagem do quadrinho, né? Só que ele seguiu em diante e surtou. Ambição por poder, não sei o que. Aqui o Alpha One ele parou de ler, né? Mas ambos entenderam. Dois caminhos diferentes a partir do entendimento. E tem aquela galera que continua lendo e não tá absorvendo as lições da obra. Isso é uma coisa que me assusta muito. Pra mim foi um choque nos 2-3 últimos anos, né? Quando, no amadurecimento natural do canal, ao lado das obras que também vão amadurecendo, né? A gente veio falando mais de pautas sociais, de política, quando é pertinente, né? É um dos temas que é trabalhado como lutinha, poderzinho, construção de mundo, não sei o quê. E a gente vê que tem uma galera que continua lendo as obras e não entra em conflito com as mensagens. Porque não tá absorvendo, né? É como a gente costuma ouvir por aí, não tá entendendo o que tá lendo. Então, são quadrinhos sutis, mas eu acho que eles dizem muito, né? Sobre as escolhas de cada um e a partir das histórias que estão lendo, né? E os princípios são diferentes. O irmão do Alpha One tem seus princípios, o Alpha One também tem os seus. Só que existem princípios positivos e aqueles mais destrutivos, né? Então, não é só questão de princípios, é você se agarrar em princípios positivos. Então, eu
adorei quando eu fiz essa leitura, que pô, vai dar pra levantar um debate bastante rico lá no canal. E aí, logo na sequência, o Shigaraki, ele começa a emanar o poder da New Order. E a primeira coisa que ele vai fazer é controlar a atmosfera. Gente, esses quadrinhos aqui do Shigaraki indo controlar a atmosfera me causou um pânico. Vocês podem conferir no React. Lembra que o React, ele sai na sexta, ali por volta da hora do almoço, né? E são as minhas reações a cada passada de quadrinho, a cada passada de página. É uma reação com a leitura dublada. E aqui, esse vídeo que chega na segunda-feira é uma análise propriamente dita, né? Um review. Então, só tô relatando pra vocês como foi a reação, vocês podem conferir como foi. Quando eu viro a página... A Star and Stripe serena, de braços cruzados, e eu... Peraí... No quadrinho de baixo, o Shigaraki meio que querendo afastar o All For One. Se liga na simbologia de como estão posicionados os corpos dos dois. O All For One está abraçando o Shigaraki, porque é aquilo que ele quer. Deixar aquele corpo perfeito e tal. O Shigaraki está afastando. O Shigaraki está afastando porque ele quer ser ele mesmo. Mas eu acredito que isso é um caminho para o Deku explorar, não sei se por discurso no Jutsu, isso pode acontecer também, mas é um caminho para o Deku explorar e separar esses dois. Separando esses dois, eu acho, é tipo quando você tira o tubo na Matrix, quando a pessoa ainda tá na Matrix, quem assistiu Matrix sabe, né? Você tá dentro da Matrix, você não saiu pelo telefone, se tirar o tubo você morre. Então acho que se desvincular, depois de tanta conexão, se desvincula o Shigaraki do All For One, eles, ou no caso, o Shigaraki pode morrer, né? E aí o quadrinho seguinte, isso aí, né, quando a Star and Stripe tá encarando Serena, o Shigaraki com o All For One, é nos vestígios do Shigaraki. E aí do lado de fora ele começa a se explodir todo e se reconstruir, se explodir, se reconstruir. E é muito chocante, velho. Então a galera, os pilotos, né, amigo da Star and Stripe, ficam lá avaliando o que aconteceu. E aí a gente percebe o que aconteceu. A última ordem da Star and Stripe, que foi uma chamada da capa do último vídeo, da thumbnail, né, do capítulo 332, vocês podem conferir também na nossa análise, a última ordem dela. E ela fala, né, New Order irá se rebelar contra as outras Quirks do All For One. Que jogada inteligente, pessoal. Que jogada inteligente. Foi por isso que ela escolheu não decair, né? Ela poderia ter escolhido não passar New Order adiante, não sei, poderia ser um caminho, mas ela escolheu não decair e dar esse comando da rebelião de Quirks para tentar cortar o mal pela raiz. E ela até fala no final do capítulo, o que é a minha vida perante a possibilidade de eu obliterar, de eu acabar com a ameaça mundial. Que mulher! Que mulher! A gente vai vendo, né, o All For One por dentro, né, Kathleen Bate, ele furioso com aquilo, ele não esperava esse movimento, e é muito visceral, né, você vê as várias Quirks do All For One querendo destruir aquela Quirk gigante, é o simbolismo do tamanho, do poder daquela Quirk da Star and Stripe, e ela acabando com tudo. Então, gente, esse movimento, o que é que faz a gente pensar? A New Order, ela deve parar eventualmente com o All For One, com essa entidade aí. Shigaraki Tomura For One. Mas várias Quirks dele devem ser destruídas no processo. E eu ainda vou dar mais esperança pra vocês. Ainda vou dar mais esperanças. Bom, a Kathleen Bates, né, Star and Stripe, vai se relembrando dos seus amigos. Que time massa. Que time massa. E aí o All For One vai pensando, pô, a minha Quirk original, né, o All For One, eu posso roubar Quirks e posso entregá-las, mas eu não posso destruí-las. Então, não tem como ele destruir a New Order e pronto, parar com aquilo. Mas veja o desespero dele, ele pensou em destruir a New Order. Ele pensou, então, pô, eu vou forçar a New Order em um piloto.
Nesse momento no React eu também fiquei pensando, caramba, imagina se ele consegue fazer isso com esse piloto principal do esquadrão, que é um homem negro. E eu fiquei, velho, que legal seria. Porque eu fiquei me lembrando de Falcão e o Soldado Invernal, né? Que o Sam Wilson, o Falcão, se torna o Capitão América. O Capitão América 4 vai ser o Capitão América negro, o Capitão América Sam Wilson. Eu fiquei pensando numa parada dessa, o Horikoshi Koreeda que se inspira tanto, né, nos comics americanos, e ele deve estar por dentro dessas séries, ele deve assistir Falcão e Soldado Invernal, Loki, WandaVision e tudo mais, né, Shang-Chi, Eternas. E aí a galera aproveita, né, porque a Quick de reflexão já tá sendo destruída de dentro pra fora. E aí eles mandam os lasers e o Shigaraki não tá conseguindo fazer nada. O negócio é, a Kathleen Bate finalmente vai se desintegrando. E quando ela se desintegrar, talvez o comando acabe. A ordem que ela deu da rebelião de Quirks, né? E, gente, é muito, muito bonito ela se relembrando do All Might. Foi porque você me salvou que eu fui capaz de fazer isso tudo. Eu fui capaz de viver esse sonho. Sou muito grata. Que lindo, né? Porque é uma pequena atitude que pode mudar a vida de uma pessoa. E o All Might estava lá, né? Além de ter salvado a Kathleen Bate, ele foi uma pessoa serena. Ainda bem que ela teve essa pessoa para seguir enquanto um líder, né? Então, são as escolhas que a gente faz também. E eu fico muito feliz em perceber o legado do All Might, como ele transformou o mundo positivamente. Isso é que é um símbolo da paz. Não é porque ele chega com a força bruta e bate no vilão. É pela maneira como o All Might inspira as pessoas. É isso que é bonito nesse capítulo. E aí você vê ela batendo continência, né? Algo pertinente a essa força militar, aeronáutica aqui, né? E não dá pra ver através da máscara, mas a gente sente no olhar a maneira como o Horikoshi Koreeda desenha, né? O espanto do amigo da Kathleen Bate. E ela se desintegra enquanto as Quicks estão continuando a se canibalizar e os pilotos atirando, sem trégua. Então, gente, eu acredito que com a Star Stripe morrendo, vai parar a canibalização. Mas no processo, o Alpha One vai ter perdido muita Quick. E eu acho que o Horikoshi Koreeda vai situar algum diálogo do Alpha One com o Spinner, não sei. Eu perdi 43 Quicks. Isso vai ser legal. Criou um handicap pra ele, né? Mas aí fico pensando, se ela morre e essa ordem continua sendo executada, acabou, velho. Ele vai precisar fugir de alguma maneira, só que o Endeavor tá chegando. É por isso que eu acho que quando ela morrer, finalmente, a gente viu o último momento dela. No 334, eu acredito que o Shigaraki vai estar controlando a New Order. E é um capítulo que gera muita ansiedade na leitura de páginas, e o Horikoshi Koreeda ele foi muito gênio. É que chega aquele ponto, né, de que muita gente reclamou. O Horikoshi Koreeda introduz uma baita personagem feito a Starling Stripe e mata ela. Por que ele escolheu fazer isso, velho? Queria muito vê-la lutando ao lado dos heróis na guerra final. Gente, eu também. Mas a gente tem que perceber o quanto a gente queria essa personagem presente na obra. O que é isso? É por conta da Quick dela apenas? Acho que em maior parte para muita gente. Mas o Horikoshi Koreeda construiu uma personagem muito rica. Ele apresentou ela uns 4 capítulos atrás. E quando ele tira ela da gente, a gente já sofre. Eu me emocionei no React. E isso só prova o quanto ele é incrível em narrativa e em construção de personagem. E vale salientar, vale reiterar como eu fico feliz na maneira como ele constrói personagens femininas fortes. Você vê a Lady Nagant agora, que o Deco enfrentou. E principalmente a Starling Stripe, uma mulher musculosa,
Se ela é a mulher mais forte do mundo, é assim que tem que ser, né? Então, o Horikoshi Kohei, eu acho ele um autor, né? Um criador de histórias muito feliz, porque ele às vezes pode cair num erro, mas ele quase sempre não sexualiza as suas personagens femininas. Isso é massa. Essa obra envelhece que nem vinho, só fica melhor. Tô bastante ansioso. Sexta-feira vai ter react do capítulo 334 às 9h30 da manhã, hein? E agora vamos escutar o que vocês têm a dizer sobre esse capítulo. Capítulo 333 de Boku no Hero Academia. De fato, a Star, ela colocou uma regra na própria Quirk, o que eu acho estranho, né? Mas faz sentido, já que o Shigaraki ele tava com a Quirk literalmente na mão, então ela pode ter tocado na própria Quirk, apesar de ser algo abstrato, eu acho. E nos vestígios, uma Star destroçando as outras Quirks, o Shigaraki se explodindo. Pensa, se fosse uma conveniência destruir a regeneração, que daí ele já morria aí, mas infelizmente não aconteceu, mas está afetando as outras Quirks. E o Shigaraki ele pensa, eu preciso me livrar dessa. Eu ainda acho que o Endeavor pode chegar aí, a Star infelizmente morreu, mas ainda é possível salvar os pilotos, que nesse momento estão na melhor, mas eu duvido que continue assim por muito tempo. Capítulo 333 de Boku no Hero. Coincidentemente, 333, metade de 666, que tem todo um contexto histórico, né? E religioso em cima desse número. Dizem que é o número da besta. E temos a besta nesse capítulo, Shigaraki Tomura, sendo nerfado pelo autor, através de sua genialidade. Porque agora ele vai ficar nerfado no embate final contra Deco. Porque acredito que suas individualidades, pelo menos uma grande parte delas, foram canibalizadas, né? Segundo o último comando de Star and Stripe. E aí sim, o vilão vai ficar menos poderoso, porque do jeito que estava não tinha condições. E agora eu vejo uma luz no fim do túnel para Deco vencê-lo no combate final que está se aproximando. E aquele sorriso de Star and Stripe, quando estava sendo destruída e dizimada, me partiu o coração. Eu adorei o finalzinho do áudio do Elton Vinsmoke, que é quase aquele sorriso, aquele maldito sorriso. Pois é, Elton, eu falei isso no vídeo, eu acredito que diversas Quirks do Alpha One foram destruídas, e o Luiz Olinto, ele me fez pensar num cenário muito interessante. A galera continua atirando, né, no Shigaraki, vamos chamar ele de Shigaraki, apesar dele não se identificar como Shigaraki, né, uma outra entidade agora. Mas imagina o cenário, um daqueles caminhos que eu mostrei pra vocês, de que por mais que a Kathleen Bate, a Star and Stripe, tenha morrido, as Quirks ainda vão continuar se canibalizando indefinidamente. O Alpha One vai precisar passar essa Quirk adiante. Então imagina, a galera tá mantendo distância e atirando pra matar. E ele iria morrer agora, mas imagina chega o Endeavor, e ele deve chegar, já no soco, e aí o Alpha One passa a New Order pra ele. E aí vai ser o cenário, Deco e o Endeavor com a New Order. Será? O que é que vocês têm a dizer, meus queridos? Lembra do curso de japonês do Ricardo Cruz, o Nihongo? As matrículas abriram hoje, e quem se matricular hoje, dia 15, ainda ganha o Nihongo Masterclass. Beleza? Vão lá, ainda hoje tem Black Clover, tem um vídeo incrível mostrando a maior coleção de figuras de One Piece, e eu entro ao vivo na Twitch às 6 horas da noite pra gente trocar umas ideias, tá bom? Até lá!